Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da indústria moveleira do Espírito Santo e o seu posicionamento no mercado nacional, internacional. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do presidente do Sindmadeiras, Luiz Toniato, que também é diretor da Findes e é um empresário no ramo. Toniato, obrigado pela sua presença aqui. Esse assunto, ele suscita uma série de questões relacionadas à indústria nacional, né? Como que está a indústria nacional? Ok, Elmer, obrigado pelo convite. É bom a gente estar falando sobre isso, porque a indústria passa por um momento de muita dificuldade, né? Se você pegar os dados estatísticos recentes, e dos últimos anos até, né? Não precisa ser tão recente assim, e você vai ver que a indústria, principalmente a indústria de transformação, onde o setor moveleiro, o setor de madeira, imóveis e tudo que diz respeito à indústria moveleira, que aí envolve estofados, envolve colchões, envolve fábricas de embalagem, uma série de até serrarias de madeira e tal, que preparam a madeira para que a indústria moveleira utilize depois, que fazem parte digamos, da base de associados do nosso sindicato, né? Você vai ver que os tempos não estão fáceis, né? Não estão fáceis por diversas razões, né? De modo geral, o governo tem intervido de maneira, muitas vezes, desastrosa, né? Porque é de maneira pontual, ao invés de agir de forma estruturante, agindo de forma a criar melhor ambiência de negócio, melhor condição para que a competitividade seja crescente do setor, não só do setor nosso, né? Mas dos setores de um modo geral, o governo não tem feito isso. Eu faço referência ao governo federal, né? Nós temos hoje uma carga de burocracia, que a gente costuma dizer que é burocracia, né? Não é nem burocracia, que é lamentável, né? Enquanto outros países aí gastam 10, 15, 20 horas para dar conta de atender aos seus requisitos fiscais e etc., né? Nós gastamos 2.660 horas no Brasil. É uma coisa lamentável isso, né? Nós temos que, em algum dia, encarar isso de frente e simplificar esse processo, né? Isso no Brasil oficial, né? Porque tem o Brasil clandestino que funciona paralelo, que não cumpre nenhuma dessas normas. O nosso setor sofre muito com isso também. Então, mas só fechando esse cenário anterior, né? Quer dizer, além dessa coisa da burocracia, nós temos tido hoje uma legislação trabalhista que, ao invés de ser resolutora de conflitos, ela é estimuladora de conflitos. Vou te dar um outro número para o nosso telespectador, né? Nós tivemos no Brasil, o ano passado, dados de 2013, mais de 3 milhões de ações trabalhistas. 3 milhões? Chegando perto de 3 milhões e 200 mil ações trabalhistas. Por que isso? Problema de uma legislação que já deveria ter sido revisada há muito tempo, né? Ela tem mais de 50 anos e que não atende os tempos atuais, né? Não atende. E ninguém está falando aqui de suprimir direitos, não, mas está falando de se atualizar, de se modernizar e de se adequar aos tempos novos. Porque a lei, nada mais do que é isso, é promover uma adequação, né? Para você ter uma ideia, dessas 3 milhões e tanto no Brasil, se você comparar com outros países, nós temos perto de 200 milhões de habitantes. Você pega os Estados Unidos, tem 300 milhões de habitantes. Eles tiveram 100 mil ações. 100 ações? 100 mil ações. Se você for para o Japão, eles tiveram 3 mil ações. Ou seja, tem alguma coisa errada com isso. Não é possível um país tocar a relação entre capital e trabalho com uma quantidade de conflitos desse tamanho, desse volume. E isso impacta no empreendedor de uma maneira a desestimulá-lo. Quer dizer, o empreendedor fica... Por que eu vou investir, construir uma nova fábrica, ampliar uma nova fábrica, gerar emprego e renda, para eu viver dentro de um ambiente desse, com uma burocracia tão elevada, com uma carga tributária complexa, além de elevada, complexa, né? Com uma ambiência trabalhista com tamanha quantidade de conflitos, né? O empreendedor fica pensando 1, 2, 10, 20, 100 vezes antes de colocar o seu dinheiro num investimento. Então, quer dizer, hoje, o que a gente sente? Muita falta, mas muita falta mesmo. É preciso ter governos que tenham a capacidade de entender que você só vai distribuir riqueza se gerar riqueza. É preciso parar com essa mediocridade que há no Brasil, de que o empreendedor é um ser a ser combatido. Muito pelo contrário, quer dizer, um país que não tem o estímulo ao empreendedor não vai se desenvolver, e não vai se desenvolver, não vai gerar riqueza e renda para os seus cidadãos.
Então nós precisamos quebrar essa dicotomia que existe e trabalhar num outro cenário, um cenário de perspectiva de desenvolvimento. Sim. Sabe? Nós temos um gigante que entrou no mercado mundial, que é a China, né? Que andou desestruturando as empresas do mundo todo, né? E aqui no Brasil, principalmente, eu não sei os dados de outros países, mas aqui no Brasil, pelo menos o setor calçadista, uma série de indústrias de pequeno e médio porte, perderam competitividade, fecharam as portas. Muitas exportaram suas instalações para a China. É verdade. Né? Essa questão da competitividade é preciso ser entendida do ponto de vista macro, né? Do ponto de vista do país e do ponto de vista da inserção do país no mundo. Né? A gente tem que olhar que todas as atividades que um país desenvolve precisa ter competitividade a nível mundial. As empresas precisam se tornar empresas de classe global. É lógico que você não pode ser competitivo em tudo. Nenhum país tem isso. Né? Ele vai ser competitivo em todas as suas áreas de atividade. Sim. Mas nós temos muita competência instalada para sermos competitivos em muita coisa. Você vê que as commodities de base agrícola estão indo muito bem. Você vê que as commodities de base mineral também estão indo muito bem. Aonde não está bem? Na indústria de transformação. E por quê? Porque nós não temos política pública adequada para isso. O Brasil não tem. Se você perguntar hoje ao governo federal qual é a política pública definida deste governo para a indústria, você vai ver que praticamente inexiste. São coisas pontuais, há um estímulo aqui à indústria automobilística, daqui a pouco um outro estímulo a não sei o quê, que geram mais desequilíbrio do que coisas estruturantes. E a atividade empresarial, ela demanda estruturação. Estruturação em todos os níveis, a começar pela infraestrutura mesmo, que hoje no Brasil é tão carente, né? Nós estamos aí com uma rodovia como a 101, que tem mais de 50 anos e é a mesma. E o número de carros que trafega por ela já mais que multiplicou por 10. Sim. Então, quer dizer, por que estamos demorando tanto com isso? Né? O nosso aeroporto já virou um motivo de piada, né? Por que nós não temos o aeroporto que precisamos ter para atender o tráfego que nós temos? Né? A capacidade de resposta do Estado tem sido baixíssima. Né? Dessa grande arrecadação de tributos, né? Que já chegamos a 1 trilhão agora no início de agosto. É verdade. É verdade. É verdade. Isso é preocupante no sentido de que a indústria vive de um cenário mais longo. A indústria não é imediatista, né? Qualquer investimento industrial ou qualquer funcionamento de indústria, ele opera dentro de um cenário de médio e longo prazo. É diferente de você ter uma atividade que compra uma mercadoria e vende. A indústria não, a indústria tem tempo de maturação mais longo. Os investimentos são mais demorados. O tempo de retorno desse investimento é mais demorado, né? E a gente precisa operar dentro de um cenário de regras muito claras, porque o empresário não é doido de achar que ele não tem que seguir as regras. Só que ele quer que as regras estejam transparentes e bem definidas na frente dele. Quer dizer, hoje nós temos aí situações em que, na questão ambiental, por exemplo, de licenças, né, você vai para dar entrada num órgão, às vezes é a prefeitura que faz a licença ambiental. Então enxerga a coisa sobre uma ótica. Daqui a pouco você vai abrir um outro empreendimento, é o Estado que vai dar a licença, enxerga de outra maneira. Daqui a pouco você tem uma relação que é com o IBAMA, é outra visão. Daqui a pouco você depende de uma coisa do Corpo de Bombeiro. Né? Nós já tivemos situações de ter a mesma legislação, mas olhada e interpretada de maneira diversa, porque varia o município. Você dá entrada no empreendimento em Guarapari, o Corpo de Bombeiro de lá enxerga de um jeito. Você dá entrada em Linhares e enxerga de outra maneira. Sim. E a legislação, nesse caso, é a mesma, né? E não tem nada que salva, né? Quer dizer, o tempo do setor público no Brasil é muito mais longo e ele não tem, parece que, um compromisso com o empresário privado que precisa de ter respostas ao tempo que mantém a sua sobrevida, né? Com certeza. Seu crescimento. Com certeza. E aí, nesse sentido, é que você vê que nós estamos carentes de gestores, de governantes que sejam gestores competentes, né? Porque você não vai fazer a gestão de um país, ou de um estado, ou de um município entregue na mão de uma pessoa que não sabe tomar conta direito, né? Que não sabe formar equipe, que não sabe colocar claramente as metas, que não sabe ter um plano de desenvolvimento adequado, tá certo? Então, quer dizer, o Brasil está carente disso. E não é só olhando pelo lado governamental, quer dizer, as nossas instituições também, e aí eu faço meia-culpa, né?
As nossas instituições também precisam se atualizar. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Fique conosco. Vamos a um rápido intervalo.